Meio-dia mais 11 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 59. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 7 projetos de lei. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, e a você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, na 59ª reunião ordinária, a Câmara aprovou todos os projetos da pauta. Entre eles, em segunda discussão, a proposta do vereador Ailton da Farmácia, que institui em Campinas a Semana de Conscientização sobre o Climatério, que deverá acontecer na semana do dia 18 de outubro. Porque é muito importante, porque nessa fase da mulher, ela passa por uns períodos que não é fácil e, além disso, nós temos também osteoporose nessa época dessas mulheres também, muito calor. Gabriel, e além dos projetos da pauta, a Câmara também aprovou uma moção de apelo à Presidência da República para interceder junto ao governo de Israel pela liberdade da vereadora licenciada de Campinas, Mariana Conte, que é integrante da Global Summit Flotilha e demais tripulantes ilegalmente aí custodiados. A gente lembra que na tarde desta quarta-feira nós tivemos aí uma situação lá em águas, né? Segundo as informações, em águas internacionais, em que a vereadora que faz parte desse grupo humanitário teve aí, pelas forças militares de Israel, a intercepção dessa embarcação, entre outras, justamente com outros ativistas brasileiros de mais 40 países, enquanto se dirigiam à faixa de Gaza para levar essa ajuda humanitária e romper o bloqueio imposto ao enclave. Com esta moção, a Câmara de Campinas também se posiciona a respeito do tema. O documento foi protocolado pela vereadora Guida Calisto. As embarcações foram interceptadas pelo Estado, pelas forças de segurança do Estado de Israel, e a gente perdeu totalmente qualquer contato, qualquer informação. A gente sabe que eles abordaram, né, entraram dentro desses barcos, e a gente não sabe o que foi feito dessa missão, dessas pessoas que estavam nessas embarcações. Como você disse, nós temos a vereadora Mariana Conte, que compõe essa missão, então a gente apela ao governo brasileiro que faça toda, né, a sua intervenção junto ao governo de Israel para que mantenha a vida e a segurança dessas pessoas que estão lá cumprindo essa missão humanitária. A Câmara também aprovou a moção de autoria do vereador Carmo Luiz, que apela à Artesp para a adoção de medidas e providências para dar agilidade à aprovação do projeto que trata da implantação de novas marginais na rodovia Santos Dumont. E nós, mais uma vez, estamos fazendo uma moção no sentido de que haja a duplicação das marginais, de que a rodovia Santos Dumont melhore a sua qualidade, porque a quantidade de acidentes é muito grande, muitos acidentes com colisões frontais, é necessário uma divisão nesta rodovia, mas o grande objetivo da nossa moção é o entrave da Artesp com o governo do Estado, a respeito da duplicação das marginais da rodovia Santos Dumont, entre o Campinas Shopping até a rodovia dos Bandeirantes. Só quem vive o dia a dia desta rodovia, quem atravessa a Rua Eldorado, quem pega o congestionamento na parte da manhã, na entrada da rodovia Santos Dumont, passando pela Prestes Maia, quem sofre no final da tarde, após as 4h30, 5 horas, sabe o que acontece. A reunião completa você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas e o resultado de todos os projetos detalhadamente lá no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a primeira parte da reunião ordinária de número 58 teve como tema a luta pelo meio ambiente de qualidade na prática escolar. A iniciativa da primeira parte da reunião ordinária de número 58 foi do vereador Wagner Romão,
que abriu falando sobre o tema da atividade. Lá na escola Padre José dos Santos, a gente teve a oportunidade de conhecer o modo como vocês estão lidando com o próprio ambiente próximo da escola. Então, isso foi muito legal para nós, conhecer uma experiência em que, dentro de uma escola estadual, vocês estudantes, os docentes também, a direção da escola, os profissionais todos da educação que estão lá, se depararam com questões relacionadas ao seu próprio dia a dia. Ali atrás da escola tem um córrego, vou deixar vocês explicarem direitinho. Então, em seguida, alunas, professores, diretor da escola explicaram sobre esta situação, envolvendo o esgoto da Escola Estadual Padre José dos Santos, no bairro Jardim Novo Campos Elíseos, em um córrego próximo à escola. É um projeto que se iniciou lá em 2023, mas com um incômodo que a gente via ali no entorno da escola. A gente tem o córrego, como o próprio vereador falou, que margeia a escola. E a gente tinha ali o incômodo com o cheiro daquele córrego, com a parte visual, porque tinha muito lixo, tinha encanamento que joga até hoje esgoto dentro do córrego. Então, a gente veio uma provocação, mas por que isso está acontecendo? E quem são os agentes? Quem está realizando tudo isso? E se a gente tem como mudar, ter alguma atitude para mudar essa situação? Coletamos e analisamos a água, como que ela está, qual foi o resultado dessa água, se existia coliformes fecais, se existia metais pesados, etc. Posteriormente, o resultado foi apresentado, já adiantando, como ela disse, no projeto de iniciação científica na Unicamp, foi apresentado os resultados. E a água ela não possui metais pesados, mas ela possui alguma matéria orgânica presente que dificulta ali a potabilidade da água para o ser humano e outros animais. Então, em 24, a gente pensou em outro tema. Vamos pensar agora a questão social. O que a gente fica muito triste é por ser um prédio público e não ter saneamento básico. Com uma escola que o futuro da nossa população está vendo o saneamento básico não ser cumprido. E a poluição, quando a gente olha para fora da nossa escola, quando a gente aprende sobre o meio ambiente e vê que aquilo, na prática, não está sendo cumprido. O projeto começou a pegar fôlego mais no segundo ano, em 2024, que foi quando a gente apresentou na UPA, na Unicamp de Portas Abertas, o nosso projeto. Uma das coisas diferenciais do nosso projeto é, enquanto outras escolas apresentavam sobre temas muito importantes, a gente apresentava a nossa realidade. A realidade da Escola Padre José, uma escola pública, que todas as pessoas tinham acesso, mas que o nosso esgoto ia direto para o córrego do nosso lado. Depois disso, a gente foi trabalhando, a gente fez toda a pesquisa de campo, a gente criou um fôlego, até que depois o vereador Wagner ele veio até nessa escola, o professor Jefferson conseguiu falar com ele para que ele se comoveu para entender que a nossa escola, um órgão público, não tinha um saneamento básico, um direito de um ser humano, um direito de qualquer pessoa na rua, a gente não tinha. Então, esse ano, a gente conseguiu, depois de 3 anos de trabalho, de esforço duro, árduo, de andando no sol, apresentando, ficando até depois da escola, a gente conseguiu fazer esse religamento do esgoto com a Sanasa. O vereador Wagner Romão exaltou a mobilização da comunidade para resolver o problema que é de saúde pública. O que foi mais interessante é que a escola toda se mobilizou, está se mobilizando desde 2023 para lidar com a questão do córrego, entendendo aquilo como uma espécie de projeto de pesquisa multidisciplinar. Então, pessoal da biologia, pessoal da química, pessoal da sociologia, pessoal das políticas públicas também, passou a enxergar essa necessidade ambiental como um projeto de pesquisa. Então, a gente ficou muito feliz porque ali se conecta uma preocupação pedagógica, escolar, com a questão ambiental na relação com a comunidade e o entorno. Em audiência pública, a Câmara de Campinas discute prestação de contas do segundo quadrimestre do SUS municipal.
A Comissão de Política Social e Saúde realizou a 47ª audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre deste ano. A reunião foi presidida pelo vereador Dr. Ianco. Foi uma missão a mim passada pelo vereador Paulo Haddad, que a gente abraçou com muito empenho e, mais uma vez, a importância e a relevância de apresentar esses números. Primeiro, para trazer a qualificação e a condição de que a saúde tem investido, né? É importante que a gente diga que o que é recomendado de se utilizar como gasto na saúde seriam 15%, o que a nossa lei orgânica recomenda são 17%, mas a gente sabe que Campinas tem gastado quase 24%, né, do seu orçamento para a saúde. Isso é muito importante e é óbvio que muitos desafios e muitas missões ainda merecem ser atingidas, mas a gente trouxe aqui uma qualificação muito grande e melhoria em diversos itens aí que qualificam a nossa saúde aqui em Campinas. O vereador Nick Schneider fez parte da mesa. Também compareceram, representando o executivo, o secretário de Saúde, Lair Zambon, e o presidente da rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni. A audiência cumpre o disposto que estabelece a obrigatoriedade de avaliação periódica da execução da política de saúde e da aplicação dos recursos públicos no setor. Iniciando então com alguns números, né, dados demográficos e de mortalidade. Então, quando a gente compara a população do município de Campinas, agora já utilizando os dados do censo de 2022, nós temos, o município está nessas cores verdinha e azul, enquanto o país, né, ele está com a cor cinza. Então a gente observa que a base do município ela é menor do que a base do restante do país. Isso significa que nós temos uma taxa de natalidade menor do que a restante do país e, em contrapartida, em relação aos idosos, a gente observa que o nosso ápice ele também é maior do que o ápice do restante do país. Então, configura uma pirâmide mais próxima de um país desenvolvido, né, mais próxima de um país europeu, enfim, em que a gente começa a ter aí essa redução da base e a ampliação do nosso ápice. Houve durante a reunião a discussão dos recursos mínimos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, como forma de garantir a transparência da gestão pública. Nosso secretário, Lair Zambon, falou com muita propriedade que isso é realmente um apanhado minucioso, mas por outro lado tem que ser um pouquinho mais rebuscado, né, nesse sentido de trazer para a gente o que seja mais palatável, que a gente consiga entender, porque a complexidade dos números é muito grande. E aqui é importante que as pessoas entendam essa relevância para a gente trazer para Campinas as melhorias dentro da saúde e o que precisa ser melhorado. Acho que essa é o grande mote final aqui da nossa sessão. Projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro quer que seja realizada uma avaliação e, posteriormente, a implantação de mão única nas vias localizadas em frente a estabelecimentos de ensino aqui em Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro sugere a implantação de mão única nas vias em frente às instituições de ensino de Campinas para garantir mais segurança durante o trajeto. De acordo com o vereador, essa medida foi pensada depois de muitas solicitações recebidas. A gente fez essa indicação através de diversas mensagens que nós temos recebido aí nesse primeiro semestre de 2025, né? Nós sabemos que essa dificuldade já vem se estendendo por muitos e muitos anos, tá? A gente sabe que é muito complicado no horário de entrada, no horário de saída das escolas, né? Vamos se colocar que dos dois lados da rua param veículos, correto? Então vem um de frente do outro. Correto? Então vira aquele tumulto, aquele transtorno. Nós já tivemos relatos de acidentes, nós já tivemos relatos de brigas por conta quem vai dar a preferência para quem, né? Nós sabemos que tem isso, que acontece isso. Então eu coloquei esse projeto de lei que fique a critério da Secretaria de Transportes, que fique a critério da INDEC, que faça o estudo necessário e vê a viabilidade de fazer nas escolas aonde der para fazer. A ideia é criar alternativas viárias voltadas à proteção de alunos, pais e funcionários, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas.
Nós sabemos que já existe vaga para vans escolares, para transportes escolares, mas sabemos também que os pais querem parar na porta para buscar seus filhos. Então você ampliando e deixando os dois lados no mesmo sentido vai ajudar muito para que não aconteça esses incidentes. De acordo com o projeto, se houver inviabilidade técnica para a alteração do sentido da via, o órgão de trânsito deverá implantar medidas compensatórias de segurança, como faixas elevadas para a travessia de pedestres, redutores de velocidade, reforço na sinalização e instalação de semáforos e controladores de tráfego. Inclusive, fala de um projeto de lei que é meu, que já foi aprovado nessa casa, sancionado pelo prefeito, que estabelece aqui na cidade de Campinas as faixas elevadas em frente a escolas, em frente de saúde, hospitais e na rodoviária. Então, contempla sim já um projeto de lei em frente de todas as escolas, a faixa elevada, né, que ela vai trazer acessibilidade àquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, vai dar visibilidade maior aos pedestres, aos alunos e fazer os veículos reduzirem. Mas, sem dúvida nenhuma, se esse projeto for aprovado, sem dúvida nenhuma, vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que vão buscar os seus filhos nas escolas. Projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô quer exigir a verificação diária dos elevadores de acessibilidade nos ônibus de Campinas. A ideia é garantir dignidade e respeito às pessoas com deficiência. Transporte público com acessibilidade garantida. Essa é a proposta do projeto de lei complementar apresentada pelo vereador Carlinhos Camelô, que determina a obrigatoriedade da verificação diária dos elevadores de acessibilidade nos ônibus de Campinas. Esse projeto visa aqui a dar transparência e também garantir com que as pessoas, os ônibus saiam, essas pessoas tenham realmente essa acessibilidade que são esses elevadores. Hoje, todos os ônibus que saem da garagem, eles às vezes não são vistoriados. E às vezes ele chega no local para fazer o acolhimento dessas pessoas, no momento ele está quebrado. E essa pessoa não consegue se locomover por causa disso. Então, o projeto da gente visa que esse ônibus, assim que ele sair da garagem, seja verificado esses elevadores para ver se realmente está funcionando para fazer o atendimento necessário a essas pessoas. Segundo dados do IBGE, mais de 18 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em Campinas, de acordo com o vereador, usuários relatam problemas constantes em linhas de ônibus. A nossa cidade ela precisa mais de políticas públicas para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não só, a gente fala hoje na cidade de Campinas, às vezes a gente anda na cidade de Campinas, a pessoa que ela tem um problema de visão, hoje ela é difícil, ela anda numa calçada, tem vários buracos, às vezes por ser antiga, entendeu? Então tudo isso influi, então nós temos que colher mais políticas públicas, fiscalizar mais essas questões para que essas pessoas tenham uma mais qualidade de vida. Na prática, o projeto de lei estabelece que os motoristas deverão testar diariamente os elevadores de acessibilidade antes das viagens. O descumprimento pode gerar sanções às empresas, incluindo multa. Hoje, se você olhar, a gente fala que a empresa ela teria que ter uma obrigatoriedade aqui, antes dele sair da garagem, ali, dê uma olhada para ver se ele está funcionando. Às vezes pode ser que aconteça aquele quebre no meio do caminho, mas pelo menos saindo da garagem dá essa garantia que ele está funcionando para fazer o atendimento a essas pessoas. Nós estamos trabalhando no projeto para que a gente coloque algum tipo de multa ou sanção, porque senão é apenas mais um projeto aqui que vai ser aprovado, apenas isso. Então tem que ter algum tipo de punição. O vereador também quer que a exigência da manutenção diária esteja prevista em contrato, dentro do processo de licitação das empresas de transporte. Teria que colocar na própria licitação que a empresa ela tem essa obrigatoriedade de fiscalizar isso, entendeu? Então já coloque para que as empresas já se organizem e traga ônibus de qualidade e também com essa vistoria para que os usuários peguem um ônibus e andem com um ônibus realmente de qualidade e tenham acessibilidade nos ônibus. Carlinhos Camelô enfatiza que a proposta busca reduzir barreiras e garantir mais dignidade no transporte público de Campinas.
A pessoa ela já tem um tipo de deficiência que isso às vezes dificulta um pouco mais as pessoas. E aí se nós não olharmos para esse lado, as pessoas vão ter uma dificuldade a mais. E nós estamos querendo aqui que essa dificuldade seja bem menor. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque foi entregue o diploma de mérito médico Dr. Zeferino Vaz. Confira como foi. A Câmara Municipal de Campinas, por autoria da vereadora Débora Palermo, homenageou o Dr. Cássio Eduardo Amaral com diploma de mérito médico. E hoje, compartilho com orgulho que o nosso projeto de lei número 2002-2025, que institui o dia 30 de outubro como Dia Nacional de Conscientização da Síndrome de Apert, foi aprovado por unanimidade nesta casa. A entrega desse diploma, hoje, não é apenas uma homenagem da vereadora Débora Palermo. É, acima de tudo, um reconhecimento oficial da cidade de Campinas ao legado do Dr. Cássio, por sua atuação ética, científica e humanitária, que transcende fronteiras e transforma vidas em todo o Brasil. O diploma é concedido aos profissionais de saúde que tenham se destacado por relevantes serviços à comunidade campineira. E, neste caso, foi concedido a um importante médico de Campinas e vice-presidente da Sobrapar, Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial. Essa honraria é mais que merecida pela brilhante carreira médica do Dr. Cássio Eduardo. E mais do que isso, esse honra ao mérito é dado pela sua dedicação aos seus pacientes, pela sua humanidade, pela sua sensibilidade e amor ao seu ofício. São anos, dias, horas, eu sou testemunha disso, debruçado sobre os seus estudos e cuidados aos seus pacientes. Cássio Eduardo Adame Raposo do Amaral é médico cirurgião plástico, membro do Corpo Clínico do Hospital Madre Teodora de Campinas e membro correspondente da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Esse prêmio, essa homenagem, esse reconhecimento da Casa do Povo, ela tem duplo significado para mim. O primeiro delas, porque carrega o nome de Zeferino Vaz. Zeferino Vaz foi o fundador da Unicamp. Coincidentemente, ele foi presidente de honra da Sobrapar e era muito próximo ao meu pai. Foi ele que abriu as portas ao meu pai, que é da primeira turma, né, formado em 1968, primeira turma de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas. Então, esse é um duplo reconhecimento. Primeiro, por ter vindo de alguém com quem a gente já tinha uma proximidade, eu cresci ouvindo o nome dele, e segundo, por receber essa homenagem da Casa do Povo. Né? Já recebi algumas homenagens, já fui recebido três homenagens como professor visitante nos Estados Unidos, mas talvez essa tenha um significado mais emblemático, justamente por vir de uma cidade de Campinas, na qual, embora não seja campineiro, eu cresci a vida inteira aqui, né? E por vir esse reconhecimento da Casa do Povo. Muito obrigado.